era um time organizado. O Corinthians foi uma desorganização, sim, que não dá para o Ramon Dias levar este Corinthians a campo no primeiro tempo e se surpreender com o que ele viu. Porque a escalação não mente. Logo de cara você vê que não segura. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos acompanhar tudo que rolou nesse pós-jogo. Flamengo 1, Corinthians 0, na primeira partida ali das semifinais da Copa do Brasil. Um jogo muito aguardado por todos, né? As duas maiores torcidas do Brasil se enfrentaram ali. O Corinthians, apesar de estar numa minoria, a torcida gritou bastante no Maracanã, que por sinal a torcida do Flamengo não lotou, surpreendeu muito até. Não sei dizer se o ingresso estava muito caro, sei que não estava lotado o Maracanã, por jogo importantíssimo ali pelas semifinais. O Flamengo fez 1-0 naquele chute ali cruzado do Alexandro, né? Muitos criticaram, até o Hugo, mas acho que foi mais mérito do lateral do que erro do goleiro corintiano. O Hugo catou demais, pegou tudo e mais um pouco, em especial naquela chance ali onde o Gerson saiu cara a cara com o goleiro. Tava ele, o Hugo e o gol. E o Hugo conseguiu defender, meu. Inacreditável a chance perdida e espetacular, né? A defesa do goleiro alvinegro. Vamos acompanhar tudo que a imprensa falou a partir de agora. O link da ESPN estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Umas opções que a gente já está criticando aqui, como o Corinthians estava exposto, tudo isso na sequência desse linha de passe. Certo, seu Jean Oddi? Sobrou o Flamengo hoje, hein? Tudo Fala, bem? William. Boa noite, companheiros. Sobrou, eu acho que sobrou. Se o confronto nesse momento está aberto, muito se deve aos R$500 mil investidos Um dinheiro bem aplicado, pelo Corinthians para que o Hugo pudesse jogar, porque ele foi essencial. Eu até acho que poderia ter ido melhor no lance do gol. Não dá para dizer que ele não falhou no lance do gol, mas se você for olhar o saldo, foi um grande saldo, porque ele fez grandes defesas o jogo todo, né? O Flamengo teve bolas na trave também, a exemplo do Corinthians, que até teve as suas chances, sobretudo no segundo tempo. Mas foi um Flamengo muito superior. Acho que chamou atenção aquela especulação de, veja bem, com o Felipe Luiz os caras estão correndo que nem louco, pro Tite ninguém corria. Não, tudo bem. Eu acho que, de fato, a intensidade que a gente viu hoje do time do Flamengo, quase que o tempo todo, e olha, o Felipe demorou a mexer, demorou a substituir, e foi uma intensidade realmente impressionante o tempo todo. O Corinthians não conseguia jogar futebol no primeiro tempo. Não é que ele não conseguia jogar bem. O Corinthians não conseguiu jogar futebol no primeiro tempo porque o Flamengo mandou no jogo. 40 minutos, tá? O primeiro chute foi aos 40. Isso, os últimos 5 acho até que o Corinthians conseguiu jogar. Mas assim, o Flamengo se impôs absolutamente pela maneira como marcou, pela maneira como não deu espaço, pela maneira como roubou bolas, mas também pela maneira como foi vertical. E acho que essa é a diferença também do Flamengo que a gente viu, e o Pedro até falava, né? Dos jogos contra o Peñarol, em que o Flamengo ficou muito com a posse de bola no campo de ataque, até marcou alto também contra o Peñarol, mas ficava ali, um toque para um lado, toque para o outro, toque para um lado, toque para o outro. Olha, dá uma olhada assim, o que o Flamengo faz no momento que ele rouba as bolas nesse jogo contra o Corinthians, sobretudo no primeiro tempo. É aquele passe vertical, é indo para cima, é tentando resolver a parada e muito pelos lados. Aí não dá para deixar de mencionar o que o Calçade falou. Assim, o espaço que o Corinthians concedeu ao Flamengo, sobretudo pelos lados do campo, era um negócio tão escancarado, tão claro, tão óbvio, que realmente me chamou a atenção o Ramon Dias não resolver esse problema ainda no primeiro tempo. Pois é, demorou muito. Ele não precisava nem das substituições, mas, cara, fala assim, ó, vou marcar com uma segunda linha de 4 e aí define. Romero, você vai para um lado, o Coronado, se que fosse, vai para o outro. O Héctor foi um coadjuvante o jogo inteiro, não tocava na bola, quer dizer, era um jogador que não estava fazendo absolutamente nada ali. Então, acho que o Corinthians também facilitou ao escalar esses 2 meias. Porque na hora que o Ramon Dias diz, vou escalar 2 meias, ou ele está pensando, cara, eu vou controlar o jogo, eu vou ter a bola e esses 2 caras vão me dar o controle do jogo. O que era muito improvável contra o Flamengo no Maracanã. Então, ou você controlava o jogo, ou você ia ser muito frágil na marcação. Foi o que aconteceu, especialmente na primeira etapa. Agora é o seguinte, né, Birner? Eu vi no começo do jogo, antes do jogo, quando saiu a escalação, muita gente, olha aí, ó, os parças aí do Felipe Luiz. É o Gabigol, é o Bruno Henrique, é o Arrascaeta
E o Gerson? Aí eu te pergunto, a gente já estava falando isso aqui na segunda, né? Dá para fazer diferente? Hoje teve a questão do Gabigol, o Plata, né? Que estava treinando, como disse aí o Pedro Ivo. Mas eu acho que todo mundo entregou. O Gabigol a gente pode discutir aqui a parte depois, mas assim, acho que todo mundo acabou de alguma forma entregando, mais, outro menos, mas todo mundo entregou. Inclusive nessa parte da intensidade. O Flamengo só não foi mais intenso quando não aguentou mais, até na reta final do jogo, né? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, ao Pedro, Jean, Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Eu ouvi tudo que os colegas disseram, eu concordo com algumas coisas, mas me ficaram algumas questões. Diga lá. Eu olho a escalação do Flamengo, De La Cruz, até o final de semana, não estava bem fisicamente. Gerson. Gerson. Sim. Mas maratona de jogos muito pesada. Arrascaeta. Também jogando muito abaixo. Fisicamente todo devendo. Final de temporada é isso. Isso. Bruno Henrique. Não estava bem também. Também não está bem fisicamente. O Gabigol não vou nem falar da parte física. Não, mas em campo eles realmente demonstravam isso. Ninguém estava inventando. Não estou falando da parte técnica. Outra questão. Não, fisicamente eles estavam demonstrando isso mesmo. Isso. Questão física. Mas de repente ficaram todos ótimos. Voaram, né? Voaram na pressão de saída de bola, na rotação, na troca de passes, nas triangulações, chegaram na cara do gol e só não golearam porque a atuação do Hugo Neneca foi muito acima da média. Sim. Muito acima da média. Eu concordo perfeitamente com o Jean. Os 500 mil reais... Nossa! Esses 500 mil reais, se forem transformados numa classificação em Itaquera para a Copa do Brasil, são uma gorjeta perto do valor que vai ser pago por jogar a decisão. Só quem não deixou de ir na volta já pagou esses 500 mil reais em renda. Gente que desistiria hoje. Então, eu fico me questionando, porque eu não via nenhuma insatisfação dos jogadores do Flamengo com o Tite. O que aconteceu hoje? Porque não é possível que só uma injeção de ânimo, uma mudança de ambiente tenham tornado a equipe tão melhor do que foi em diversos dos últimos jogos grandes de Libertadores. Oi? Os últimos meses. Eu ia perguntar, há quanto tempo o Flamengo não joga assim? Eu estou tentando, eu não me lembro de uma partida Estou tentando buscar. Como essa. O Flamengo teve uma partida de muita intensidade por precisar fazer o placar naquela ida contra o Bolívar, porque precisava... No Maracanã, né? O 2-0. Não necessariamente brilhante, mas precisava do gol a mais, então não desacelerou. Mas você não acha... Assim, para mim, a intensidade não é algo tão raro assim no Flamengo. O problema não, no caso de... Você quer só ideia de jogo? Eu acho que... Claro que ela entra na discussão e ela é importante, discutível. Não, porque eu acho que assim, a intensidade, ela existiu, acho que acima da média sim, mas não dá para dizer que não havia essa intensidade em nenhum momento com o Tite. Para mim, o que chamou muito a atenção foi como o time, a partir do momento que roubava a bola, e basta a gente ver os melhores momentos. Os melhores momentos, eles simbolizam isso muito bem, porque não era aquele roubar a bola e ficar fazendo o que o Flamengo fazia com o Penharol. Tudo bem, o jogo direto. O jogo direto, é o jogo vertical. Então, sim. Assim, tinha uma ideia ali. Me parece que ali foi orientação. Aí já tem ele. Que o Flamengo jogasse dessa maneira de, cara, rouba a bola, mas não é roubar a bola para ter a posse de bola. Ele falou que queria esse tipo de jogo, inclusive na entrevista. Exato, mas aí vamos voltar para aquele seu papo que eu concordo. Tinha uma orientação do ser vertical, tá muito claro. Vamos ver como é que era o desenho do jogo do Penharol. Flamengo em cima, não necessariamente ele roubava muitas bolas. E quando ele roubava, era aquela circulação assim... Isso, era horizontal. Mas aí para não dizer também que era só uma orientação do Felipe Luiz, que a gente sempre fala assim, não te vai superdimensionar muito um trabalho de um cara que deu um treino tático ontem e que o time que entrou em campo hoje nem treinou ontem junto. Você fala assim, não é possível que seja só injeção de ânimo. Eu já acho que é possível. Só injeção de ânimo? Porque, assim, esses caras, eles não aprenderam de domingo para hoje. Domingo foi o último jogo do Tite, né? Eles não aprenderam de domingo para hoje como é que se pressiona. Eles não aprenderam de domingo para hoje como é que se rouba a bola e acelera. Eles não aprenderam de domingo para hoje como é que o Bruno Henrique domina, trava passado e o Alexandre passa. Não aprenderam. Então, eu só posso acreditar... Ou eles sabiam antes? Eles não faziam? O que se fez hoje se sabia antes. Não se aprendeu segunda e terça e fez hoje. Então, eu quero acreditar que é só uma questão de injeção de ânimo. Também não vou entrar no papo que o Jean fala de que queriam derrubar Tite, não queriam correr. Só que é uma questão anímica natural. A gente não tem dia que a gente senta aqui. Não tem dia que a gente senta aqui. Eu quero um pouco além disso. Final de campeonato, e levanta, e o tom é de... Eu quero um pouco além disso. Eu acho que vai além, mas é também isso. O quarteto de primeira pressão mais avançado é exatamente um quarteto antigo do Flamengo. Bruno, Arrascaeta, Gerson e Gabigol.
né? Atrás o Eric, um volante. Não muda muito. Esse Entende o quarteto que jogo. jogou junto uma vez esse ano. Agora eu quero colocar uma questão para Alguma vocês. coisa aí tem. Não tô Tá falando bom. que pode se reproduzir E isso, se fosse que vai continuar hoje- acontecendo. Porque o que o Corinthians levou para campo foi para recuperar o Flamengo. Primeiro tempo. Primeiro tempo foi. Foi para recuperar. Porque assim, o Ramon Dias, ele tem, vamos supor que ele escala o Hernandes, centroavante. O Garra atrás dele. O Romero de um lado, o Pedro Henrique do outro. São 4 jogadores. Sobram 2 volantes no meio de campo. Ele poderia colocar o Rian e o Charles, que ele voltou. Só que ele volta com o Pedro Henrique e volta com o Romero. Ele fecha uma linha de 4 e tem o Garro, que pode voltar no meio de campo. Então o time tem ligação e tem gente para marcar do lado. Ele resolveu marcar o centro do campo só com 3. O Garro ficava um pouquinho mais à frente, Romero e o Hernandes mais adiantado. Então, assim, ele facilitou a chegada do Flamengo, porque não era uma linha de 4, eram 3, sendo que um deles não tem a menor condição de marcar ninguém, que é o Igor Coronado. Então, aí eu te pergunto, e se fosse o Peñarol hoje outra vez? Seria esse mesmo Flamengo que vocês estão relatando? Porque Seria, não, porque o Peñarol não deu campo eu- pro Corinthians, eu também acho. tem um adversário, Claro. falou, Flamengo, vem com tudo que eu quero mandar a Copa do Brasil para o espaço hoje. Não, Esse foi o Corinthians no primeiro tempo. Se fosse o Peñarol, não teria um espaço pra você verticalidade, identificaria essa vontade. O Peñarol marcava 5 Então, vezes mais que o sim, Corinthians mas- de hoje. Nossa, mas o Peñarol é um time organizado. Sim. Perfeito. Isso aqui, o que se viu dentro Eu do não campo, sei se o o Corinthians Flamengo foi uma bagunça. construiria com tanta facilidade, mas que ele esmagaria o campo de ataque, varia o Peñarol vai ficar dando bico pra frente o tempo É inteiro. que assim, também... Tenho minhas dúvidas. Porque eu acho que assim, a gente fala da tal A gente da, vai ver isso da nos próximos intensidade. jogos, né? Primeiro, Não, hoje. Os a próximos jogos são os intensidade próximos para jogos. roubar a bola, você só consegue ter no momento em que o seu adversário está com a bola. É uma questão lógica. Não era o precisa ir não era o que muito... o Peñarol queria. E aí vamos lembrar. A média de posse de bola do Flamengo contra o Peñarol foi 75% de posse de bola. Basicamente não dava para ser maior. Quer dizer, o Flamengo teve a bola o tempo todo contra o Peñarol e não dava para ser mais intenso para roubar a bola do Peñarol. Por isso que eu estou dizendo que, para mim, a questão nem é tanto essa. A questão é o que o Flamengo fez a partir do momento em que ele teve a bola. Contra o Corinthians, hoje, 57% de posse de bola. Então, assim, Nem foi um absurdo. ele não teve tanta bola assim, mas na hora que ele teve, ele agiu da maneira como agiu, e aí eu estou plenamente de acordo com o Calçade. É claro que contra o Corinthians fica mais fácil você agir dessa forma, porque a escalação do Ramon Dias no primeiro tempo foi bizarra. E não estou falando como profeta do acontecido. Eu olhei a escalação e falei, cara, tudo bem você imaginar que você vai escalar Coronado e Garro juntos em algum momento. Com qual proteção? Não contra Não era o hoje. Flamengo no Maracanã num jogo de Mas mata-mata. você quer Então ele saiu amostragem agradecendo os deuses. uma amostragem que a gente usou bastante, um dado que a gente usou bastante nos 2 jogos contra o Peñarol, era como caras fundamentais no meio de campo do Flamengo perdiam muitas bolas, que era o caso de Arrascaeta e De La Cruz. Eu não sei exatamente, o Vitor pode até olhar. Eu acho que o Arrascaeta também perdeu coisa de entre 15 e 20 bolas hoje. Só que é o que o Tio fala, eu acho que é mais do que não ter a bola, é a postura depois. Depois que se perdia a postura, eu acho que não ia ter esse cenário de jogo do Peñarol. Mas a postura era diferente, não era simplesmente porque o Gabriel estava jogando, ou porque ele estava no Maracanã, ou porque tinha um treinador novo. Esse grupo aí se comportou de forma diferente, até quando ele caiu nos mesmos erros de um jogo contra o só Peñarol. que aí tem uma Perde coisa. a bola, acelera, abafa, pega, inverte para buscar o cara que vai entrar na área, não inverte para 1, Isso, 2, já tô 3, de lado. 4, 5. Que o Peñarol se defendia assim, a Calçada vai lá. Virava. Peñarol Colocar- tinha 2 volantes A em linha. falta de velocidade do Flamengo para circular a bola facilitava para esse Peñarol. E hoje a coisa foi Peñarol acelerada. tinha os 2 volantes aqui, Baez de um lado, quem que jogou lá no primeiro jogo? O Cabreira. Baez e Cabreira, que eram atacantes, mas jogaram aqui o tempo todo fechando. Então você tinha um time muito trancadinho, com o Léo Fernandes e o Max Silveira. Não, era um time organizado. O Corinthians foi uma desorganização, sim, que não dá para o Ramon Dias levar este Corinthians a campo no primeiro tempo e se surpreender com o que ele viu. Porque a escalação não mente. Logo de cara você vê que não segura. Então, assim, na minha cabeça o que pensava Ramon Dias a respeito do jogo? O que ele quis fazer? Porque é óbvio que não ia segurar o Flamengo. E eu estou usando o exemplo de uma equipe, de um Peñarol, que é um time organizadíssimo, que não foi o Corinthians. Sim.
para chegar onde? No Flamengo. O Flamengo tem 8 jogadores que participam. Então tá aí um pouco do que rolou nesse pós-jogo de Flamengo 1, Corinthians 0 pelo primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil, né? O Flamengo foi superior em boa parte do jogo, começou bem indo pra cima ali, colocando o Corinthians contra a parede, né? Ainda mais naqueles primeiros minutos, em especial o primeiro tempo. Teve essa chance aí que o Hugo fez essa defesaça na letra do Gabigol, só que em seguida o Flamengo acabou fazendo um gol pelo lado esquerdo. Ali o Fagner não fez um bom jogo, inclusive foi até substituído pelo Mateuzinho, que entrou e conseguiu dar um pouco mais de velocidade, um pouco mais de gás, trazer uma preocupação pelo lado direito do Corinthians, que vinha sofrendo demais ali no começo do primeiro tempo. O Hugo levou esse gol aí, eu vi alguns reclamando, falando, o Hugo não defendeu, né, e tal, mas, pô, o que o Flamengo pressionou o Corinthians, cara, o Hugo foi, sem dúvidas, um dos grandes destaques da partida. Talvez o craque do jogo, né? Então a gente vê que o Flamengo foi superior, conseguiu até fazer o 2-0, porém, estava impedido ali o Gabigol num lance que certamente vai causar muita polêmica. Inclusive, eu quero que você comente aqui abaixo. E aí, o Gabigol estava impedido ou não estava impedido? Sem clubismo, comente abaixo, eu quero saber muito o que vocês pensam sobre esse assunto. E daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço, até logo mais. Valeu!